Hoje a gente mergulha num texto assim de impacto gigantesco, o Evangelho segundo Lucas. Temos aqui uma análise detalhada para explorar ele como literatura, como história e, claro, como teologia. A nossa missão aqui é extrair o essencial, né? O contexto, a estrutura, que é bem única, os temas mais marcantes e o legado, que é super duradouro, da maior contribuição individual para o Novo Testamento. E lembrando, né, que é parte de uma obra maior em 2 volumes, com os Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Exato. E para começar, acho que vale a pena falar da autoria e das fontes, né? A tradição mais antiga aponta para Lucas. Ele era companheiro de viagem de Paulo, talvez médico, e possivelmente o único autor gentil, ou seja, não judeu, do Novo Testamento. Alguém com uma educação helenística bem clara, do mundo greco-romano. Interessante isso de ser gentil. Sim, mas a datação, aí já entra um debate. Alguns acham que foi antes da queda de Jerusalém, lá por 60 depois de Cristo. Outros, mais tarde, entre 80 e 110 depois de Cristo. E essa diferença de tempo, claro, afeta como a gente lê a proximidade dele com as testemunhas oculares que ele mesmo diz ter consultado lá no prólogo. O destinatório que ele menciona é um tal Teófilo, né? Amigo de Deus. Mas o objetivo parece ser maior. Fortalecer a fé dos cristãos, principalmente os de origem não judaica, nesse ambiente helenístico, e também oferecer um relato mais ordenado, talvez porque já circulassem outras narrativas, né? E como ele montou esse relato? Quer dizer, de onde veio o material? A gente sabe que Lucas, tipo Mateus, usou o Evangelho de Marcos como base. Isso. E os dois também parecem ter usado uma outra fonte, uma coleção de ditos de Jesus, que o pessoal chama de fonte Q, aquele material com ensinamentos que não estão em Marcos. Mas o que eu acho fascinante em Lucas é o tanto de coisa exclusiva que ele tem, a tal da fonte L. É daí que vem parábolas e histórias que só ele conta. Exatamente, e tem um detalhe curioso sobre essas fontes, o que alguns estudiosos chamam de anonimato protetor. Já reparou como algumas figuras menores não têm nome? Tipo a mulher que unge Jesus ou o dono do jumentinho lá na entrada de Jerusalém? Verdade. Então, tem gente que sugere que isso não é esquecimento nem invenção. Pode ser uma forma de proteger as fontes, as pessoas que contaram essas histórias para ele, sabe? Numa época que já tinha perseguição. É uma pista do ambiente meio arriscado daquele tempo. Nossa, faz sentido. E essa questão das fontes leva a gente para a organização do livro, né? A estrutura de Lucas Atos é muito inteligente. Primeiro, tem o caminho de Jesus, que começa lá na periferia, na Galileia, e vai até o centro religioso, Jerusalém. E depois, no livro de Atos, o caminho da igreja começa em Jerusalém e vai avançando até Roma, o centro do império. É o tal Evangelho do Caminho. E esse movimento geográfico ele tem uma teologia por trás muito poderosa. O poder romano ia de Roma para as províncias, né? Do centro para fora. Lucas inverte isso. A história da salvação começa na margem, na Galileia, que era meio desprezada, com os pobres, os marginalizados, e vai em direção ao centro, desafiando as estruturas de poder. É uma visão bem diferente de outros evangelhos, que às vezes focam mais na Judéia, por exemplo. E essa inversão da lógica social é aí que a mensagem de Lucas parece ganhar uma força especial, né? Principalmente quando a gente pensa nos pobres e nas mulheres. Não é à toa que chamam de evangelho dos pobres, das mulheres, da inclusão. Sem dúvida. A atenção que ele dá às mulheres é, assim, revolucionária para a época. Maria sentada aos pés de Jesus aprendendo como discípula. Isso era muito incomum. Lucas muitas vezes coloca homens e mulheres em paralelo, sabe? Zacarias e Maria, Simeão e Ana. E, frequentemente, as mulheres mostram mais fé, mais percepção. Não é só incluir, é valorizar o papel delas na história. Outro ponto que sempre me chama a atenção é a ênfase na oração. E está sempre conectada com a ação do Espírito Santo. Jesus ora antes de momento-chave e o Espírito é quem impulsiona a missão toda, desde o começo lá em Nazaré até a expansão da igreja em Atos. Exato. E as parábolas que só Lucas tem. Pensa no bom samaritano, que faz a gente questionar quem é o nosso próximo de verdade. Ou no filho pródigo, que é talvez a imagem mais forte da misericórdia de Deus. Ah, sim, essa é incrível. Elas reforçam demais esses temas. E a parábola do rico e Lázaro,
Ela confronta diretamente aquela ideia da época de que riqueza era sinal de bênção, né? Inverte tudo sobre riqueza e pobreza depois da morte. E o legado de Lucas vai muito além da religião, né? Quando a gente pensa na arte ocidental, a imagem clássica do Natal, com manjedoura, pastor, anjo, quase tudo vem de Lucas. Verdade. E aquela tradição antiga de São Lucas pintando a Virgem Maria. Dizem que ajudou até a dar mais status para os artistas lá na Renascença. E na música? Olha só, cânticos importantíssimos da liturgia, como o Magnificat da Maria, o Benedictus do Zacarias, o Nunc Dimittis do Simeão, tudo está em Lucas. Obras clássicas tipo o Oratório de Natal do Bach bebem direto do texto dele. Fora o estilo literário, né? Um grego de alta qualidade, usando recursos da retórica greco-romana, ele ajudou a moldar o próprio gênero evangélio. Então, resumindo a essência de tudo isso, Lucas nos entrega uma narrativa muito vibrante, né? Sobre um movimento que nasce nas margens, que valoriza quem era esquecido e que é impulsionado pela oração e pelo espírito. E tudo isso contado com uma sofisticação literária que deixou marcas profundas na nossa cultura. Exatamente. E isso talvez nos deixe com uma provocação final para pensar. Se Lucas, de propósito, estruturou a obra dele nessa dinâmica, da periferia para o centro, mostrando esse poder transformador que surge das margens, como será que essa mesma lógica pode fazer a gente questionar onde nós buscamos relevância e poder no mundo de hoje? Fica aí a reflexão.